Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso gratuito de primeiros passos no WordPress. Nessa aula em específico, ainda abordando conceitos básicos, nós veremos aqui as diferenças entre HTML, CSS, JavaScript e PHP, beleza? Mas antes, contudo, eu já peço aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de criação de sites aqui no WordPress, né, que estamos disponibilizando de forma gratuita aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, então dito isso, vamos continuar aqui com o conteúdo. Ô Leonardo, mas você falou que você ia ensinar a criar site, né, com o WordPress sem a necessidade de saber programação. Beleza, é verdade, tá? Essa aula aqui, no caso, ela vai estabelecer as diferenças entre essas linguagens, né, HTML, CSS, JavaScript e PHP, que formam aí, né, que constituem o WordPress. O WordPress ele é um CMS, ou seja, um sistema de gerenciamento de conteúdo construído sobre o PHP, beleza? Com uma linguagem de back-end, mas também que utiliza HTML, CSS e JavaScript. Então, essa aula aqui ela tem o objetivo de dar um panorama teórico de como essas linguagens aqui elas funcionam na web, beleza? Para a gente entender basicamente, né, como é que o WordPress ele funciona então, beleza? Bom, então nós começamos aqui com o HTML, o CSS e o JavaScript, que define o conteúdo, o estilo e a interatividade de um site. Então, para compreender o desenvolvimento web, é fundamental distinguirmos as tecnologias que atuam no lado do cliente, né, o chamado client-side, e no lado do servidor, o chamado server-side. Cada uma delas cumpre funções específicas e complementares. Então, por exemplo, o HTML e o CSS, eles estruturam e estilizam o conteúdo. O JavaScript, ele adiciona interatividade. E o PHP e outras linguagens server-side, elas processam dados e fornecem resultados dinâmicos, beleza? Então essas são as funções básicas de cada uma dessas linguagens. O HTML, né? HTML, ele é uma sigla para Hypertext Markup Language, traduzindo, linguagem de marcação hipertexto. O HTML ele é uma linguagem de marcação e não de programação, beleza? Ela define a estrutura e o conteúdo das páginas tão somente, como os textos, as imagens, tabelas, listas, links, tudo isso é definido aí pelo HTML, que, como eu disse, não é uma linguagem de programação, né? O HTML ele não possui uma lógica, né, de programação. É uma linguagem de marcação que utiliza tags, né? Como, por exemplo, H1, P, IMG e etc. O CSS, né, que significa Cascading Style Sheets, constitui um sistema de folhas de estilo em cascata. Então é o CSS que define a aparência e o layout do site, como as cores, as fontes, os tamanhos, posições, espaçamentos e por aí vai. Então, assim como a HTML, ela não é uma linguagem de programação, mas uma linguagem de definição de estilo, de design, ok?
Ele trabalha em cascata, permitindo a herança dos estilos. E aí nós temos o JavaScript, né? Que é uma linguagem de programação criada originalmente para funcionar do lado do cliente. Embora hoje seja possível você utilizar o JavaScript no chamado back-end, no lado do servidor, através da utilização de frameworks como o Node.js, né? O JavaScript originalmente ele foi uma linguagem de programação criada para o lado do cliente. Então, o JavaScript, no caso, ele adiciona interatividade ao site, como, por exemplo, através de menus dinâmicos, validações, animações e etc. Então, em resumo, o HTML define o conteúdo e estrutura do site, o CSS define o design do site e o JavaScript ele é o responsável pela interatividade dentro do site. Formando assim a chamada trindade da web, beleza? Bom, e aí o PHP e o server-side. PHP é uma sigla para PHP Hypertext Preprocessor. É uma linguagem de programação que é criada para rodar no lado do servidor. Então a sua função é processar dados antes de enviar a resposta ao cliente. Ela permite a integração com bancos de dados, como MySQL, por exemplo. E ela gera páginas dinâmicas personalizadas. O fluxo de funcionamento, né? O usuário ele digita o endereço, né, a URL, beleza? O navegador envia uma requisição, né, um request. O servidor recebe e processa a solicitação. Se houver PHP, os scripts eles são executados do lado do servidor. E aí o cliente ele recebe apenas o resultado final em HTML, CSS e JavaScript. Então o PHP ele é executado no servidor e traduzido, né, para tecnologias que funcionam do lado do cliente, HTML, CSS e JavaScript. Client-side versus server-side, né? O client-side ele é executado no navegador do usuário. Ele é mais rápido em interações simples, como por exemplo, HTML, CSS e o JavaScript básico. O server-side ele é executado no servidor antes do envio ao cliente. Ele permite lógica de negócios, autenticação e acesso a dados. Como por exemplo, nós temos aqui o PHP, o ASP.NET, Python, Ruby, Java e o Node.js, que é um framework que permite utilizar o JavaScript no lado do servidor. Papéis no desenvolvimento web. No front-end, né? No caso aqui, quando a gente fala de papéis no desenvolvimento, a gente está falando do profissional, desenvolvedor. Então nós temos aqui o desenvolvedor front-end, que trabalha no lado do cliente. O seu trabalho é focado em usabilidade e experiência do usuário. E exige dele o domínio de HTML, CSS e JavaScript. Já o desenvolvedor back-end, ele trabalha no lado do servidor. A sua função está focada em regras de negócios, bancos de dados e segurança. Exige o conhecimento de linguagens como PHP, Python, Java, Node.js e C#, por exemplo.
E por fim nós temos o desenvolvedor full stack, que une o front-end e o back-end. É o profissional que é capaz de atuar em todas as camadas de desenvolvimento, do front-end e do back-end. Então aqui nós temos um exemplo, aqui nós temos um desenvolvedor web front-end, que trabalha basicamente com HTML, CSS e JavaScript. Aqui um desenvolvedor back-end que trabalha no lado do servidor, né, que utiliza aqui o PHP, banco de dados. E aqui no meio nós temos o chamado full stack, né, que trabalha em ambas as camadas de desenvolvimento, tanto no front-end quanto no back-end. Outras linguagens server-side além do PHP. Bom, o PHP ele é utilizado, né, como linguagem de back-end em mais de 70% dos sites aí ao redor do planeta. Mas também outras linguagens de programação são utilizadas no lado do servidor, como por exemplo o ASP.NET, né? No caso aqui o ASP.NET é um framework, né? A linguagem utilizada nesse caso é a linguagem C#, utilizada por esse framework ASP.NET, né? Que é muito utilizada em servidores Windows. Nós temos também a linguagem Perl, que é a pioneira no processamento web. A linguagem Java, né, que permite a integração de aplicações em Java com a web. O JavaScript, que conforme eu falei para vocês, é uma linguagem de programação criada para funcionar no front-end, mas através da utilização de alguns frameworks, como o Node.js, mais conhecido, você também pode executar o JavaScript no lado do servidor. Temos também a linguagem Python, que é uma linguagem que não foi criada para utilização na web, mas a partir da utilização de alguns frameworks, como o Django ou Flask, melhor dizendo, você também pode utilizar o Python, né, para o desenvolvimento aí server-side, beleza? Até porque o Django e o Flask são frameworks robustos aí para a web, beleza? Então são essas linguagens que você também pode utilizar além do PHP. E também tem a linguagem Ruby, né? Que através do framework Ruby on Rails, né, você também pode utilizar no lado do servidor e é uma linguagem voltada para desenvolvimento mais ágil, beleza? Então são essas as linguagens de programação alternativas ao PHP no lado do servidor, beleza? Mas aqui no caso nós damos destaque ao PHP, porque como eu falei para vocês, é utilizado em mais de 70% dos sites da internet e principalmente porque o WordPress ele é criado sobre a linguagem PHP, beleza? Então por isso o destaque maior nosso aqui para a linguagem PHP, beleza? Bom, galera, e com isso nós finalizamos aí mais uma aula aqui para esse nosso curso, beleza? Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique esse curso para amigo seu que esteja interessado em ingressar na carreira de web design, de criação de sites, sem necessidade de saber programação, beleza? Indica para ele, porque esse curso é gratuito, ok? Assim como o WordPress, que é um CMS gratuito e que permite a criação de sites sem a necessidade de conhecimento prévio em programação, beleza? E assim também você nos ajuda, nos estimula a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a softwares livres de design gráfico e web design aqui para o canal, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.